Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, Tecnologia e Sociedade. E hoje nós trabalharemos carta de leitor. O que é uma carta de leitor? Vocês já ouviram, já entraram neste tema, neste conteúdo, com a tia Rosicler. E tia Vilma estará aqui agora trabalhando juntas, né? Eu, tia Rosicler, juntamente com vocês, para que a gente possa ampliar aí os nossos conhecimentos a respeito deste tema, deste conteúdo carta de leitor. Quando eu falo em carta de leitor, o que isso me faz pensar? Olha o que eu tenho que observar para começar a compreender. Carta. Então, carta é um texto que uma pessoa escreve para outra. Então, carta é algo que é feito de pessoa para pessoa, né? Então, nós temos aqui esta relação textual. Quando eu escrevo uma carta, eu estou escrevendo uma carta para alguém, né? Esse alguém pode ser alguém diretamente ligado a mim ou alguém que eu nem conheça, mas que eu estou escrevendo para aquela pessoa ou para aquele representante que é uma pessoa de algo que eu queira me dirigir. Então, vamos lá para a carta de leitor. Por que nós temos carta de leitor? A carta que a gente escreve é um texto, tá? Tudo aquilo que nós conseguimos expressar nossas ideias através da escrita, expor o que nós temos como ideia e registrar através da escrita é um texto. Então, quando nós escrevemos uma carta, também estamos escrevendo um texto, tá certo? Estamos ali produzindo um texto. Por que é um texto? Porque trata-se de ideias organizadas que estão sendo ali expostas, né, de modo organizado. Essas ideias organizadas, elas estão transmitindo algo que eu esteja pensando, né, organizando aqui nas minhas ideias, mas eu tenho que registrar. Então, eu estou botando através do registro, que são as palavras, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho em minha mente, né, nas minhas ideias. Então, é o registro das ideias. Para que as minhas ideias sejam exatamente aquilo que eu penso, né? Que eu transmita através da escrita realmente aquilo que eu penso, eu preciso fazer esse registro de forma organizada. Organizar aí as colocações, utilizar todos os recursos da nossa língua para que a minha ideia colocada, ela seja compreendida por aquele que lerá o registro, que no caso é o meu texto, que ele compreenda exatamente como eu pensava, de acordo com as minhas ideias. Então, todo texto, né, ele tem que ter essa organização, eu tenho que pensar nos aspectos que fazem com que o texto seja compreensível. Então, que compreenda as minhas colocações através desse texto, que ele se dá através da escrita, né? Então, vamos lá. Quando que eu escrevo uma carta de leitor? Por que é que nós chamamos essa forma textual de carta de leitor? Primeiro, eu tenho que verificar antes a compreensão para que eu saiba o que isso significa. Quando eu leio algo, tá certo? Através de um portador, ou seja, de uma revista como essa que vocês estão vendo aí na atividade de vocês, né? Então, nós temos a revista aqui no caso da atividade é a super interessante, né? Aqui nós temos a revista. A revista, ela é um portador. O que quer dizer isso? Portador de textos, né? Porque ela traz, né, até nós, leitores, os textos que foram ali colocados, né? E textos ali registrados são o quê? Ideias. Ideias
né, que foram ali registradas de forma que eu, leitor, possa tomar conhecimento, apreender aquilo que está ali posto através dos textos que se encontram na revista. E quando eu tomo posse desse texto, que eu tenho ele e que eu leio, eu estou sendo leitor. E quando eu sou leitor, eu então tomo posse do que o texto traz. Eu passo a conhecer, eu passo a ter ali noção do conteúdo que esse texto está passando, que eu tomo então. Então, quando eu tomo conhecimento do que o texto traz, eu estou, então, através da minha leitura, aprendendo, conhecendo aquilo que o texto está trazendo. Porque se não fosse o texto, eu não tomaria posse do que ele traz, né? Das ideias que ele vem colocando. E as ideias, elas vêm colocando variados assuntos, né? Então, aí eu sou leitor. Quando, então, eu pego um livro, um jornal, uma revista, né? Qualquer portador de textos, um cartaz, esses são meios pelos quais eu tomo posse da mensagem, do assunto, daquilo que quer ser transmitido ou que está ali para que eu tome conhecimento de acordo com a minha necessidade ou com a minha vontade. Isso aí, então, nesta dinâmica, né, daquilo que o portador traz, dos textos que estão ali contidos nesse portador, seja o livro, seja o jornal, panfletos, cartazes, aquilo que é o meio pelo qual o texto chega até mim, eu estou sendo leitor, né? Então, quando eu tomo posse daquele conteúdo, quando eu verifico, quando eu leio, porque eu quero, né? Porque eu tenho interesse ou porque eu necessito, porque eu preciso, eu sou leitor. A partir do momento em que eu tenho essa posição de leitor, né? Que busco, através da leitura, aquilo que o texto traz, eu posso ter posicionamentos. O que é isso? Eu leio a matéria, eu leio aquilo que está ali colocado no texto, e eu então posso participar, eu sinto vontade de participar ativamente, né? Que além de leitor, mas também eu quero me colocar diante do que eu li, diante do assunto ali discutido. Eu quero colocar a minha opinião, eu quero expor o que eu penso a respeito. Então, eu como leitor, eu posso escrever para a redação da revista, do jornal, ou para o autor da matéria, né? Para aquele que de fato fez com que aquele assunto que eu tive interesse ou necessidade chegou até mim. Então, vejamos, o autor é aquele que escreve a matéria, é que põe a matéria, que faz com que ela seja colocada no portador. O editor é aquele que vai fazer toda a organização dos assuntos, das matérias escritas, para que faça parte do veículo, né, de comunicação, que é o portador de texto, seja revista, jornal, livro, panfleto, cartaz, assim como vários outros. Então, eu como leitor posso escrever ou para o próprio autor, falando sobre a matéria que ele produziu, porque quando ele escreve, ele está produzindo um texto, e posso tratar daquilo que ele colocou para que eu pudesse aprender a minha opinião, o que eu penso a respeito, né? Ou para o editor da revista, ou para a própria revista como um todo, porque revista é uma personalidade jurídica que
A revista por si só não lê, mas quem faz a revista, quem faz o jornal, quem faz o livro? As pessoas. Então, quando eu me dirijo à revista ou ao jornal, eu estou me dirigindo a pessoas que respondem por esse mecanismo de comunicação que é a revista, que é o jornal, ou que é o livro, sei lá, aquelas pessoas que fazem com que isso exista e chegue até a mim em forma de texto. Então, essa personalidade quer dizer, não é pessoa, mas tem as pessoas que respondem por aquilo que é o jornal, por aquilo que é a revista, porque são pessoas que fazem, né? Então, as pessoas é que responderão pelo jornal, pela revista, tá certo? E aí, nós podemos nos comunicar. Então, eu, leitora, Vilma, li alguma matéria na Super Interessante, ou no jornal O Estado de São Paulo, um jornal qualquer, né? E aí a gente, diante do texto que traz o assunto, porque o texto ele traz o assunto, eu tenho uma manifestação a respeito, ou seja, eu posso gostar daquilo que foi escrito, eu posso achar muito interessante, eu posso achar assim muito válido aquela exposição da maneira como ela foi feita, sobre um problema, sobre uma situação que esteja acontecendo. E aí eu concordo com isso, eu acho que a colocação foi muito boa, foi muito válida, e eu quero me manifestar como leitor, eu quero dizer, né, ou para a revista, ou para o editor da revista ou do jornal, ou para o próprio autor da matéria, o que eu considerei a respeito da matéria que foi ali escrita pelo autor ou que foi editada na revista, ou seja, que foi colocada no portador para que chegasse até mim. Então, nesta postura, eu então quero me dirigir a uma dessas pessoas que representam aí o portador. E eu posso escrever uma carta, né? Tratando do assunto que foi interessante, que eu apreciei, que eu tenho algo como leitor a participar ali para a personalidade, ou seja, para a pessoa que representa a revista. Então, assim, desta forma, eu escrevo uma carta, né? Porque essa comunicação se dará através de carta. Eu não conheço a pessoa, eu não tenho acesso. Então, aí, o meio que eu posso me comunicar com esse pessoal é através da carta. Então, eu escrevo uma carta para quem eu desejo para manifestar a minha observação a respeito da matéria lida, a minha opinião a respeito. Posso, através disso, levantar alguma problemática que não foi discutida no assunto. Posso também agradecer, posso também elogiar, né? Posso também sugerir que se fale sobre algo no portador, que o portador que ele publique alguma matéria relacionada a algum assunto que eu tenha interesse em saber mais ou saber o que eu não sei, né? Então vamos lá para conhecer uma carta de leitor. Então nós temos aqui na atividade posto aí, carta de leitor. Você vai ler 3 cartas publicadas na revista Super Interessante. Elas foram escritas pelos leitores, olha só, escrita pelos leitores, ou seja, aqueles que leram através da revista o que foi ali publicado. Então, os leitores escreveram para comentar a reportagem. O vilão virou herói. Então, aqui se trata da matéria O Vilão Virou Herói, publicada em julho de 2007, na revista. E a revista que nós estamos falando é a Super Interessante. Então, vamos lá para as cartas. Aí nós temos esse espaço que está escrito aí, desabafa, solte o verbo.
Isso aqui é o espaço que a revista destina, ou seja, ela é o espaço que a revista dá para os seus leitores, para que os leitores, quando quiserem se manifestar, quando eles quiserem tratar de algum assunto, falar sobre algo que está ali publicado. Então, eles escrevem para a revista, que no caso nós leitores podemos escrever para então falar, dizer algo, comentando aquilo que nós lemos na revista. Então, vamos lá. Carta 1. Acho que a matéria acabou. Então, vamos lá, que a tia vai dar uma pausinha aqui, só um minutinho. Então, vamos lá, prosseguindo, né? Que a tia deu uma pausinha aqui, teve que parar. Então, nós vamos aqui observar o que, através da carta, ou através daquilo que eu escrevo, eu, leitor, a partir do momento que eu quero me manifestar a respeito de uma matéria lida em um portador, aquilo que eu escrevo, expondo a minha ideia a respeito, ou seja, a minha opinião, a minha sugestão, aquilo que eu penso e que eu desejo, eu estou escrevendo uma carta. E esta carta que está sendo escrita, ela é uma carta de leitor. Por quê? Porque essa carta, ela só acontece, ela só é produzida, ela só passa a existir porque eu sou leitor, porque eu li a matéria no portador. Se eu não tivesse lido, qual seria a minha situação em manifestar alguma coisa, uma opinião, né? O que eu penso a respeito, as minhas considerações, se eu não tomei conhecimento, se eu não li, então não tem como, nem porquê eu escrever e encaminhar uma carta, porque, na verdade, se eu não tomei o portador, né, para ler as matérias ali publicadas, eu não sei nem não vou me dirigir a quem, né? Eu não tomei ali um portador nenhum para que eu pudesse explorar, para que eu pudesse ler as matérias ali que ele trouxe. Então, não tem para quem eu vou escrever. Eu só escrevo uma carta de leitor a partir do momento que, na minha posição de leitor, de textos, de matérias publicadas em um determinado portador, aí então eu posso, através da minha vontade de manifestar sobre o assunto, me dirigir àqueles que respondem pelo portador, as pessoas que, no caso, pode ser o editor, né? Diretor executivo, ou dirijo minha própria revista e as pessoas vão, então, ler a minha manifestação de ideias e opinião. Então, gente, por que a carta é de leitor? Porque eu, como leitor, eu, então, me aposso daquilo que vem ali publicado, né, que o portador trouxe até mim através de texto, e eu, então, manifestarei minha opinião, as minhas ideias, o meu pensamento sobre aquilo, também produzindo um texto. E esse texto, que irá registrar a minha opinião, as minhas ideias, as minhas considerações, é uma carta, é através da carta, né? E essa carta é a carta de leitor ou do leitor, ou seja, a carta enviada é minha, leitora, porque eu, nesta condição de leitor, de leitora, eu estou me manifestando a respeito da matéria que eu li em um portador. No caso aqui da atividade, o portador é a revista Super Interessante. Então, vamos lá para conhecer aqui, que a tia Vilma até tinha começado, conhecer a carta 1. Então, vamos lá. Essa carta é uma carta escrita, né, por alguém que leu a matéria, né, que fala lá sobre, deixe-me ver aqui, que o vilão vira herói, né? A reportagem aqui, ó, o vilão virou herói. Então, essa carta diz respeito a essa matéria, está dizendo ali em cima. E vamos ler qual foi a manifestação aqui do leitor, né? Ou da leitora, porque nós não identificamos. Acho que a matéria acabou pecando por ser tendenciosa. Essa é uma opinião que o leitor aqui está dando. O
que é algo tendencioso? É aquilo que vem direcionando você para o entendimento, ou seja, quer que você considere que é a intenção deles que tem que ser compreendida. Então, tendência é isso, é você ser levado pela vontade do outro, por aquilo que desejam que você pense, mas que você não possa ter o seu próprio pensamento, o seu próprio argumento. Então, tendencioso é aquilo que vem direcionando a sua compreensão. Não te dá espaço para que você analise, pense e, então, tenha compreensão a respeito. Quando, então, a autora fala que a matéria é tendenciosa, é porque diz que a matéria vem já induzindo o leitor naquilo que deseja. É tendenciosa demais na defesa da energia nuclear. Então, essa ideia aqui é que a matéria ela veio querendo querendo que você ache, como eles desejam, que a energia nuclear é algo bom. Tá? Não deixando você tirar as suas conclusões. Então, vem direcionando o seu pensamento, o seu entendimento, a sua compreensão e aquilo que você deve pensar a respeito. Então, isso é tendencioso, aquilo que vem direcionando o seu pensamento, a sua compreensão e a sua opinião. Neste caso, então, é sobre a energia nuclear que vem aqui estabelecendo uma defesa que a energia nuclear é algo bom, né? A energia nuclear é, sim, uma alternativa eficaz, teoricamente barata e segura. E nenhum ambientalista pode discutir isso, tá? Então, que ela é barata, que ela é segura e que é eficaz, todo mundo sabe. Mas espera lá, isso é um fato. O grande problema se encontra e continua existindo nos resíduos nucleares. Ou seja, naquilo que sobra, né, daquilo que se produz a energia nuclear, que são os átomos, é uma questão química. Então, vamos lá. Nos resíduos nucleares, né? Deixa a tia ver onde está. E esse é um problema que supera toda e qualquer vantagem que essa forma de energia ofereça. Enquanto a disposição dos resíduos é o que sobra, os elementos que sobram quando esses átomos são utilizados para produzirem energia. Se esses resíduos não forem algo tão eficaz e seguro quanto a energia, não adianta muito não, né? Então, olha só, o que o leitor está colocando? Ele leu a matéria na revista que trata da produção de energia à base do aproveitamento de fonte nuclear. Isso é uma coisa que vocês ainda não entendem, mas a tia Vilma vai colocar aqui. Nuclear é quando pega o núcleo do átomo, né? O núcleo, para que se lá nesse processamento, ao final, produza a energia que nós precisamos consumir, a energia elétrica. Mas então se produz a energia através da força da água, que é a energia hidrelétrica, produz-se energia da força dos ventos, que é a energia eólica, produz energia através do armazenamento do calor do sol, que é a energia solar, e também produz energia termoelétrica, que é aquelas que queimam combustível, no caso, petróleo, né, gases. E ainda existe aí a energia à base da queima dos núcleos, da combustão dos núcleos, né, dos átomos. Então, essa é a energia nuclear. Então, esse é o produto, né, os átomos, nos quais utiliza-se o núcleo dos átomos para gerar energia. Então, essa é uma fonte energética, como as outras que a tia Vilma falou. E, ao final, esse uso dos átomos produz energia. É barato, é eficaz, né? Porém, não é segura. Então, essa alternativa
ela não garante para nós uma segurança, porque o que sobra, né, dessa utilização dos átomos é muito tóxico, causa doenças, é contaminoso. Então, isso prejudica. Então, as pessoas em contato, a natureza em contato com isso, pode ser algo muito maléfico, prejudicial. Então, aqui o leitor, ele está manifestando a opinião dele com relação a essa matéria sobre aquilo que a matéria vem querendo dizer que é importante, que é barata, que a fonte ela é eficaz, mas que ela não é segura, né? Por que ela não é segura? É segura para produzir, mas e depois esses resíduos? E um problema que houver é um dano muito grande para a população, para os animais, para os vegetais, ou seja, para os seres vivos. Então, ele está questionando, ele está emitindo a opinião dele a respeito. Ele escreveu para a revista para manifestar o que ele pensa a respeito desse assunto que foi discutido aí na matéria publicada pela revista, tá? Então, quem escreveu é T.S. Limeira, São Paulo. Essa carta ela foi publicada na revista. A carta publicada na revista, ela não é a mesma, exatamente igual àquilo que o leitor escreve. Por quê? Porque a revista publica aquilo que acha necessário, né? Aquilo que é importante para a compreensão daquilo que foi tratado. E aí vamos para a carta 2 sobre o mesmo assunto. Antes de ler a matéria O Vilão Virou Herói, Júlio, né? Página 60 da revista Super Interessante, porque é dessa revista que nós estamos tratando, não sabia de muita coisa sobre a energia nuclear e realmente a achava monstruosa. Olha aqui, vocês estão vendo uma outra visão. Talvez por causa do acidente em Chernobyl. Isso aqui, gente, é um acidente que houve numa usina nuclear. Então, isso aqui foi um grande dano, uma grande destruição, tanto para os seres humanos quanto para os outros seres vivos, né, animais e vegetais, e que causa mortes, doenças que depois levam à morte, tá? Então, continuando. Ou mesmo por causa das bombas atômicas. Mas hoje vejo que ela é muito mais segura, eficiente e limpa do que muitas outras fontes de energia. Olha aqui a consideração deste outro leitor que está aqui expondo o que ele passou a conhecer a respeito da matéria. Ele considerou então que a visão dele era outra, que era uma visão que achava que a energia não era boa, mas que agora, com a matéria, que ele então ficou sabendo que não é tão prejudicial assim. Vamos lá, e aqui quem escreveu foi JVMB, Fortaleza, Ceará. Então vamos lá para outra cartinha. Carta 3. Apesar de bastante esclarecedora, a reportagem minimiza a importância do lixo atômico. Minimizar, vocês têm aqui, tem um glossário aqui, que legal, a revista colocou. Minimizar significa não dar o valor devido, não dar a importância que tem, ou seja, considerar a menos aquilo que deveria ser visto por inteiro, ou seja, profundamente. Então, minimizar é desconsiderar, não olhar com os olhos, observando a verdadeira possibilidade. Então, minimizar é olhar a menos, né? Não vislumbrando a verdadeira importância do assunto, que no caso aqui é o lixo atômico. Então, minimiza a importância do lixo atômico. Quer dizer, isso não tem importância? Tem, e tem muita importância. Por isso que o outro leitor considerou tendencioso, que vem minimizando, que vem tratando como sem problema algum, né? E aí, continua. Fazendo, no caso, o lixo atômico, parecer um problema do tipo faz parte. Não é tão importante assim.
um mal necessário, ou seja, um mal que para usufruirmos do melhor bem, nós precisamos ter esse mal aí, ele é necessário. Quando, de fato, é um verdadeiro obstáculo para a expansão da energia nuclear. Então, olha a consideração desse leitor, que é o DC de Salvador, Bahia. Neste caso, ele está falando que a revista, né, o assunto aí, a matéria vem tratando da questão da energia nuclear e vem minimizando ou vem deixando de lado como menos importante a questão do lixo nuclear, do lixo atômico, que é aquilo que sobra depois que se produz a energia com os átomos. E isso, a matéria está fazendo aqui com que esse problema não é tão interessante, tão importante assim, né? Que o importante é a energia que se produz. Aí ele coloca, quando de fato, aqui é a opinião dele, né? Que é preciso observar, e esse tem sido um obstáculo para que se expanda a construção de mais usinas que produzirão energias através da fonte nuclear. Então, esse assunto, ele considera que é esclarecedor, mas que vem deixando de lado a questão do lixo, do depósito do lixo, que é algo muito, muito prejudicial aos seres vivos. Então, vamos lá, aqui está aquilo que está colocado na revista, a capa da revista da qual nós estamos tratando, onde essa matéria está contida. Fala aqui a edição dela, que é de julho, né, de 2007, e onde foi publicada a matéria O Vilão Virou Herói. Quer dizer, hoje está achando aí pela matéria que aquilo que era um absurdo, né, muito mal, muito ruim, mas que agora não, que é bom, né? É o que a matéria vem dizendo. Porém, as considerações que nós vimos aí. Quando essas pessoas escreveram para a revista, tratando do assunto aí, da matéria lida e a matéria que estava publicada na revista, ele vem aqui como leitor da revista e, lógico, da matéria publicada. Então, olha que essa carta é de quem? É de um leitor da revista. É de um leitor da revista que se apoderou aí do texto, se apossou do texto, leu a matéria e teve aí o contexto que a matéria trouxe e ele desejou expressar a sua opinião a respeito e as suas considerações, que nós temos aí opiniões, considerações, tá certo? A respeito da matéria que fala aí sobre a produção de energia através da queima dos átomos, da combustão dos átomos, né? Que é a energia de fonte nuclear. Então, vocês agora começam a compreender o que é uma carta de leitor. A carta que aquele que é um leitor, que é nessa postura leitora, que se apossa daquilo, do conteúdo de algum texto publicado em um determinado portador, e ele então sente a vontade, né, de manifestar aquilo que ele pensa a respeito do assunto tratado. Ou seja, como ele considera, o que ele sabe, ou o que ele não sabe está aprendendo, ou o que ele sabe tem opinião a ser dada a respeito, se ele acha que a matéria é bacana, que a matéria não é bacana, que o assunto tratado é interessante, mas que ele não concorda com o que está colocado. Nós temos aqui carta em que dois leitores não concordam sobre a questão dos resíduos, né, nucleares, aquilo que é o depois da produção da energia, aquilo que sobra e que tem que ser armazenado e que é um grande risco à saúde dos seres vivos, né? Isso causa morte, algum acidente, alguma coisa que não esteja de acordo, que se complica, é um prejuízo muito grande, né? E leva à morte de muitos seres. E depois nós temos uma carta que o leitor se manifesta positivamente. Que ele fala que ele não sabia muito, que ele achava que era um absurdo, que era um monstro, né? Aí tá o vilão,
Mas aí que depois ele acha então que o que ele pensava não era exatamente porque lhe faltava conhecimento e que então aquilo que ele tinha como ideia não era o correto e que ele passou então a ter uma ideia diferente a partir da leitura da matéria. Então veja as manifestações de opinião sobre a matéria lida. Então este é o contexto de uma carta de leitor, tá certo? Primeiro, eu sou leitora de algo, de uma matéria que está publicada em um portador. Esse portador, ele traz até mim a matéria, eu tomo posse, eu leio, eu tomo conhecimento do assunto ali tratado. E sobre esse assunto, eu tenho opinião, ou eu tenho visão de algo que eu não tinha, eu tenho ali conhecimento de algo que eu não sabia, ou seja, eu me aposso daquilo que esse texto traz, né? E quando eu não sabia, como a carta 2, eu passo a conhecer, eu passo a entender diferente, ter uma nova visão. E aí o leitor da carta 2 deu aí a manifestação da opinião dele sobre isso, dizendo que ele não conhecia e que passou a entender o assunto. A carta 1, o leitor manifesta a sua opinião dizendo que a revista publicou uma matéria que vem ali direcionando a compreensão do assunto, né? É do jeito que desejam, que a pessoa acha que não, que isso é coisa legal, que é assim, que é bacana, que é muito importante. É lógico que existem os prós e os contras, né? Mas então o autor da carta 1, ele considera que a matéria vem formando a sua opinião, não te dando oportunidade para alguns, para os leitores, formar a sua própria opinião, tendo ali a compreensão do assunto. E a carta 3 vem criticando, falando que esclarece, que a matéria é esclarecedora, mas que vem fazendo ali, conduzindo, é aquilo que a carta 1 falou, tendenciosamente, o entendimento de que o lixo atômico é algo que é um mal que é necessário. Ou seja, diante da necessidade da energia, né, nós precisamos aceitar esse mal para que nós tenhamos energia. Então, olha aí a diferença de ideias a respeito do assunto. Crianças, esse é o entendimento. O que é uma carta de leitor? Por que a gente, então, produz esse texto, manifestando a nossa opinião, a nossa ideia, a nossa compreensão a respeito de determinada matéria lida e que nós, leitores, desejamos participar, emitindo também o nosso pensamento, aquilo que a gente acha a respeito do que foi lido. Claro que o assunto aqui foi um pouco distante, mas que nós devemos sempre construir, né? Procurar aí assuntos que nos façam sair daquilo que nós já conhecemos. Nós temos que buscar aquilo que a gente não sabe. Então, essa atividade é para estudarmos carta de leitor. Na próxima atividade sobre carta de leitor, a gente já trabalhará ativamente. Aqui é um estudo, vocês irão estudar, ouvir o vídeo, ler com atenção as cartas aí e ir fazendo comparação daquilo que a tia Vilma está falando com aquilo que vocês estão lendo para compreender o que é aí essa exposição de algumas cartas de leitor, para depois a gente pensar em nós como leitores, tá bom, crianças? Aqui a gente vai fazendo uma ligação, conhecendo e nos colocando no lugar como leitor, como seria se eu quisesse manifestar aí a minha opinião e as minhas ideias a respeito de alguma coisa, de uma matéria que traga algum assunto que eu queira manifestar, tá bom? Espero que vocês estudem, que vocês prestem atenção, ouvindo o vídeo várias vezes, para que vocês clareiem as ideias, para que as ideias vão aí se acomodando na gavetinha mental de vocês, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe. Mandem fotos, crianças, de vocês trabalhando. Ah, tia, como que eu vou trabalhar a atividade? Estudando.
A gente trabalha de várias formas, é estudo, é proposta de estudo. Então, eu vou assistir o vídeo, eu vou me apoderar aqui dessas orientações e vou, através do que está colocado aqui nesta carta de leitor 1, nesta proposta, estudar o que está aqui colocado para que eu aproxime o meu entendimento daquilo que é uma carta de leitor, para depois eu participar ativamente nesta questão aí desse conteúdo na produção desse texto, tá bem? Beijo, crianças, vamos lá!